Olá, Wallace, seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui a nossa gravação. Ótimo. E aí, queridos, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos ver algumas das premissas biológicas da linguagem e como é que essas premissas biológicas, ou seja, uma capacitação do homem para a estruturação da linguagem. Ele tem características biológicas que favorecem, e muito, o aparecimento futuro da linguagem. Tá? Então, pensemos na seguinte situação em relação ao processo evolutivo do homem. O homem, lá há 2 milhões de anos atrás, as ciências que lidam com a antropologia ancestral, né, paleontologia, as ciências são várias, que lidam com a ancestralidade do homem, que procuram buscar as origens do homem, os processos evolutivos, os primeiros processos evolutivos do homem, como é que o homem vai deixando de ser apenas mais um animal sobre a face da Terra e vai se transformando num ser social, etc, etc. Essas ciências, elas colocam que o homem está na face da Terra há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Tá? Até algum tempo atrás, não muito tempo, inclusive, se supunha que os primeiros hominídeos habitaram o planeta Terra há cerca de 1 milhão de anos atrás. Hoje se sabe, hoje mais contemporaneamente, né, mais nos dias atuais, se sabe que isso é mais recuado ainda. Se calcula em cerca de 2 milhões de anos atrás. Tá? Então nós vamos buscar as origens da linguagem lá nessa fase mais remota da evolução do homem. Tá legal? E a gente vai caminhar. Tá? Então, quais seriam as premissas biológicas da linguagem? O que são as premissas biológicas? São aquelas capacitações anatômicas, biológicas, metamórficas, aquela capacidade que o ser humano lá atrás, o ser humano enquanto primata, puramente biológico, lá atrás, ele tem... Olá, Wallace, boa tarde, meu querido. Que o homem tem para que o habilitam ou que favorecem o aparecimento da linguagem. Vamos ver alguns deles aqui. Primeiro, o essencial. Um sistema nervoso central altamente desenvolvido. Isso é essencial. Vamos chamar, para a gente não falar sistema nervoso central, vamos chamar de SNC. Não é? Tá? O SNC, altamente desenvolvido, favorece ao homem, capacita o homem para o aparecimento da linguagem. Essas condições que eu estou chamando de premissas biológicas, e isso é legal de vocês anotarem, elas são necessárias, mas estão longe de serem suficientes. Oi, Jaqueline. Bem-vinda, minha querida. Fale, fique à vontade, Jaqueline. Fique à vontade. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, minha querida. Celular e fica só caindo, eu fico caindo e voltando. Obrigada. Fique à vontade, tá, Jaqueline? Fique absolutamente à vontade, seja muito bem-vindo, tá? Mas aí, olha só, isso é importante, inclusive, vocês anotarem, tá? Essas condições que eu estou, ou pré-condições, que eu estou chamando de premissas biológicas, ou seja, de pré-condições biológicas, anatômicas, morfológicas, etc. São necessárias, mas não são suficientes. Aliás, estão longe de serem suficientes. Tá? A primeira delas, anotem, por favor, meus queridos, sistema nervoso central altamente desenvolvido. O homem como primata. Dentro da escala animal, na Terra, os primatas são os que possuem o sistema nervoso central mais desenvolvido. Notem que isso não tem uma relação direta com o tamanho do cérebro, embora, naturalmente, isso influi, não é? Mas não é o volume cerebral que normatiza isso. Querem ver, às vezes, como isso é enganoso? Por exemplo, sobre vários aspectos, se pode considerar que os cães sejam neurologicamente mais desenvolvidos do que os gatos. Por exemplo, a capacidade de aprendizagem dos cães é superior à capacidade de aprendizagem dos gatos, pelo menos aparentemente. Tá?
E tirando algumas poucas espécies de cães e também algumas poucas espécies de gatos, ou seja, gatos grandes demais ou cães pequenos demais, em geral, o cérebro dos cães é maior do que o cérebro dos gatos. Em geral, em volume. Mas a chamada densidade neural, que é a quantidade de neurônios por milímetro cúbico, nos gatos é muito superior. Pode chegar, inclusive, a ser 10 vezes superior. Portanto, no frigir dos ovos, como a gente diz lá em Minas, né, a capacidade que a gente poderia chamar de capacidade intelectual dos gatos, pensem bem no que eu estou dizendo com capacidade intelectual, por favor, tá? Mas dos gatos é maior. Os gatos têm inteligência. Os animais superiores têm inteligência. O grau de inteligência dos gatos, em geral, é maior. Nota como pode ser enganoso a questão do volume do cérebro. Ou então, o ser intelectualmente mais desenvolvido deveria ser a baleia. Talvez a baleia azul, porque dos seres que habitam o planeta, sem dúvida, a baleia é a que tem o maior volume cerebral. No entanto, são os primatas que têm a funcionalidade cerebral mais desenvolvida. Então, primeira premissa, sistema nervoso central altamente desenvolvido. Tá? Segunda, a capacidade muito desenvolvida de articular sons. Certo? Que está associado a duas coisas. Primeiro, um sistema vocal muito desenvolvido. O que é o sistema vocal? A capacidade de emitir sons. Tá? A segunda, a capacidade sensorial. O sistema sensorial da audição é extremamente desenvolvido no homem. Está longe de ser o mais desenvolvido da natureza. Pensem em gatos, cachorros, linces, morcegos, baleias, que têm um sistema de audição mais desenvolvido que o nosso, mais sensível que o nosso. Tá? Eu substituo um pouco a palavra desenvolvido pela palavra sensível. A sensibilidade sonora de um cão ou de uma águia é muito superior à nossa. A de uma coruja é muito superior à nossa. Tá? Um gato, um cachorro é capaz de ouvir sons que nós não somos. Sejam sons muito graves ou sejam sons muito agudos. Por quê? Porque o limiar, que é esse limite, chama limiar, esse limite aqui, né? O limiar inferior é a capacidade de ouvir sons muito graves. De muitos animais é superior à humana. E o patamar superior de muitos animais é muito superior à humana. Tá? Mas essas duas coisas no homem são muito desenvolvidas, o que favorece a articulação dos sons. Ter um sistema vocal capaz de emitir sons muito desenvolvido é uma das premissas biológicas. Tá? Então a gente já tem duas: sistema nervoso central altamente desenvolvido e uma capacidade de articular sons e de escutá-los. Tá? Uma terceira, a existência de meios específicos de sinalização. O que são meios específicos de sinalização? Quem tem um cãozinho e está chegando em casa, esse cão se manifesta através de meios específicos. Ele se manifesta respondendo à sua chegada. Abana a caudinha, começa a colocar a língua para fora, não é isso? Late, vai para a janela, vai para a porta te esperar, ou seja, ele tem todo um comportamento, pula em cima de você, ele tem todo um comportamento que são esses meios específicos de sinalização. Tá? E isso, no caso do homem, é fruto e consequência, e isso é legal de vocês anotarem, é fruto e consequência da vida gregária do homem. O homem é um animal gregário. Ele vive, mesmo biologicamente, 2 milhões de anos atrás, ele vive em grupos de animais. Poderíamos chamar de rebanho. Né? Lembrando que o animal solitário é uma exceção na natureza. Não existem animais solitários na escala mais superior. Tá? A ideia de que lobo é um animal solitário, o urso polar é um animal solitário, isso é coisa de filme. Né? O lobo é um animal gregário.
o conjunto que se chama matilha é extremamente unido. Ele não é um solitário. Isso é coisa de fio. Tá? E aí, o fruto e o resultado da vida gregária do homem, lá atrás, o homem puramente biológico, certo? É uma das premissas. Temos 3. Tá? Quais são esses meios específicos? Vamos dividir aqui em 2. Primeiro, uma capacidade de sinalização sonora. Anotem isso. Tá? O homem é capaz de ter uma sinalização sonora. Ele emite sons. O homem puramente primata emite sons. Ou seja, é uma expressão oral, sonora. Tá? Por causa daquilo que eu falei atrás, né? Ele tem um sistema vocal muito desenvolvido. Certo? E outra é a sinalização corporal, gestual ou expressiva. A primeira é sonora, essa segunda é motora. Nota que o latino, né, os latinos em geral, os neolatinos, os descendentes dos latinos em geral, têm uma linguagem muito gestual. Eu, por exemplo, tenho. Eu fico o tempo todo utilizando as mãos e às vezes o corpo mesmo para ajudar a completar um quadro daquilo que eu estou dizendo. Alguns outros povos são mais contidos. Isso é cultural. Né? Por exemplo, os ingleses, os alemães, são povos mais contidos. Enquanto que os neolatinos, quase que por tradição, são muito gestuais. Os brasileiros, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os romenos, os latino-americanos, são muito gestuais. Tá? Tem uma obra que é uma das obras, digamos, das mais importantes, uma obra, um livro, das mais importantes, que procurou estudar este processo. É um livro de Charles Darwin, ou Darwin, né? Que é o famoso inglês da origem das espécies, né? Ou o homem descendente dos macacos, né? A origem do homem. 2 obras dele importantíssimas. A origem das espécies e a origem do homem. Tá? E ele tem um livro que é A Expressão das Emoções, o título do livro, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Esse livro é um dos primeiros a sistematizar, pelo menos no Ocidente, é um dos primeiros a sistematizar este conjunto de gestos e mais sons. Ele faz uma comparação entre o comportamento animal e o comportamento humano. Nota que isso é fundamental para a gente ver os nossos 3 autores, que são base, né, ou 4 autores que são as bases da nossa bibliografia. Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, é isso? Bakhtin. Esses autores, eles vão disputar uma relação entre as premissas biológicas e a consequência do aparecimento e desenvolvimento da linguagem. Não é? Inclusive, junto com o Vygotsky. Inclusive, eles fazem uma divisão, pelo menos na bibliografia que são dadas para vocês, se faz uma divisão entre Chomsky, que teria a ideia de que a linguagem está impregnada na cabeça do homem, portanto, é uma premissa biológica, e principalmente Vygotsky, Bakhtin é um discípulo de Vygotsky, né? Mas principalmente Vygotsky e Saussure seriam aqueles que consideram que a linguagem são fenômenos sociais, cada um na sua maneira de pensar, mas inclusive, eu já disse para vocês, e estou repetindo aqui, que eu discordo da maneira com que se aborda isso. Chomsky, ele não afirma que a linguagem está dentro do homem como uma premissa quase que genética ou constitutiva da biologia humana. Chomsky jamais fez essa afirmação. Mas é uma maneira de interpretar a obra de Chomsky, e aí nós temos que considerar
que as formas de interpretação são válidas, a gente não pode censurar essas formas. A gente pode dialogar com elas, até criticá-las, mas é do debate que vai nascendo o processo real. A gente vai conhecendo o processo real a partir do debate de várias interpretações possíveis mesmo. Tá? E aí essa obra de Darwin, essa obra de Darwin é fundamental para que a gente entenda uma possível gênese da linguagem, a partir das formas de expressão das emoções, seja nos animais e seja no homem. Lembrando que essas formas de expressão nos animais, elas são muito emocionais. Fome, alegria de ver o dono chegar, tristeza porque o dono foi embora, sofrimento, dor. Certo? Necessidades de acasalamento e procriação, reprodução, são formas emocionais que vão dar origem a essas expressões sonoras ou gestuais dos animais. Portanto, nos animais, e isso vai incluir o homem lá atrás, nos animais, os sons e os gestos são expressões, são manifestações do estado emocional. Inclusive, muitas vezes, isso pode criar determinadas confusões. Por exemplo, uma pessoa tem um gato ou um cachorro e ela atribui a esse animal características que são exclusivas humanas. O próprio Darwin cometeu este erro. Nesta obra, inclusive. Quando ele rejeita determinadas condições, ele diz que é o meio que permite o desenvolvimento desses códigos de expressão, né? Que não é linguagem para Darwin. Tá? Mas ele, ao negar que isso seja algo que cai do céu, ele diz que isso é fruto da evolução, ele às vezes cai no oposto, no sentido de que isso é uma exclusividade do meio e que, portanto, não depende de características internas. Às vezes ele caminha para o lado oposto. Lembrando que, para Darwin, e isso é correto, o desenvolvimento da forma da biologia depende, sim, do meio em que essa vida se desenvolve. Não é? Tá? E aí, queridos, tem uma tríade que eu quero que vocês peguem comigo. Olha só. Linguagem, pensamento, consciência humana. Tá? Só há consciência humana. Então, falar de consciência humana é uma redundância. É quase que subir para cima. Tá? Mas é importante frisar que a consciência é exclusivamente humana. Porque muitas vezes se considera que não é não. Isso permanece até hoje. Então é importante frisar que a consciência aparece no início da vida social do homem. Ou seja, é no momento em que o homem vai deixando de ser puramente biológico e começa a ter um comportamento socialmente posto ou socialmente dependente. No encontro passado que vocês assistiram, vocês se recordam que eu mostrei para vocês uma série de experimentos feitos com primatas, inclusive não apenas com primatas, né, mas também com outros animais, como eu mostrei inclusive um experimento feito com minhoca. Não é isso? Né? Mas, principalmente os experimentos feitos com primatas, que mostram que, a partir de um certo ponto, vocês se recordam bem, vocês que assistiram o vídeo passado, vocês se recordam bem de que a partir de um certo ponto é impossível para o macaco dar o salto seguinte, dar o passo seguinte, que é quando ele tem uma situação em que ele não alcança com os meios naturais, nem com a extensão do braço, nem com os meios que estão à disposição imediatamente, vamos chamar isso de meios naturais, ele não alcança um alimento que está além da sua capacidade.
E aí eu tinha colocado para vocês a seguinte coisa no vídeo passado, eu mostrei isso. Se você coloca um galho seco, bastante cheio de ramificações, dentro de uma jaula, esse macaquinho é incapaz de quebrar um galho e utilizar o galho como um prolongamento da extensão do braço para buscar a banana. Ou seja, ele é incapaz de transformar a natureza a seu favor. Nota que o castor, quando ele faz uma barragem num rio, fazendo um lago artificial, esse lago não é artificial, né? Quando ele faz isso por premissas que estão associadas ao seu instinto, portanto, biologicamente genético, e ao seu aprendizado. Mas ele tem aquela forma estruturada, ele não tem a flexibilidade de ação. Caso mude a natureza, ele é incapaz de se adaptar, tá? De maneira instantânea. E aí qual é a grande diferença? É que quando uma criança numa praia faz um castelinho, e esse castelinho é uma barragem natural que reserva água, ele faz isso, tá? Estou despedindo aqui da minha esposa, tá bom? Beijo, amor. E aí, minha esposa não fala português, né? Aliás, se eu disser isso, ela briga comigo, tá? Mas aí, queridos. Tchau, linda. Cuida de si, linda. E aí, observem bem, queridos. Olha só. A criança que está fazendo uma barreira de areia na praia, né? E com isso ela retém um pouco de água, é diferente do castor, porque a criança pensa no que está fazendo e o castor não. A criança, ela projeta dentro da cabeça dela, primeiro, antes de fazer. Tanto eu, quanto o macaco mais inteligente do planeta, eles são capazes, nós somos capazes de abrir uma banana e descascar uma banana e comer. Só que eu, quando eu pego uma banana, eu penso no ato de abrir a banana, descascando a banana para comer. E o macaco não faz isso. Ele não antecipa a realidade com o seu pensamento. E muito menos ele faz isso através da linguagem. Por isso é que eu fiz esse comentário aqui, de que minha esposa tem outro idioma dentro da cabeça. Ou outros, né? Tá? Idiomas dentro da cabeça. Por quê? Porque quando eu descasco uma banana, eu projeto a minha atitude. Antes de descascar a banana, eu projeto a minha atitude de descascar a banana dentro da minha cabeça. E eu faço isso usando uma linguagem. Banana, mão, descascar, comer a banana conteúdo e não a casca invólucro. Tudo isso através de uma linguagem. É claro que isso é um gesto absolutamente banal. Mas poderia ser uma coisa bastante complexa, dirigir um automóvel ou dirigir um avião, ou conversar sobre um tema científico, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, não é? Isso requer um avanço, um grau muito elaborado, muito avançado do uso da linguagem. O que a linguagem faz? Ela associa banana a coisa, à palavra banana, ao som banana. E aí, ela associa descascar a coisa com o verbo descascar, a palavra descascar. E une tudo isso num elemento único, que é uma frase. Eu descasco a banana. Tá? Mas aí, vamos continuar então a nossa coisa aqui. O pensamento via consciência humana é uma exclusividade humana. Portanto, é redundante dizer consciência humana, mas a gente vai usar o termo consciência humana para reforçar isso, tá? O Wallace colocou uma questão muito interessante, tá? Como é que se chega à conclusão de que o macaco não antecipa essa ação? Uma das maneiras é inspecionar a sua atividade mental, cerebral, mapeando isso. Isso pode ser feito, tá? Você aciona determinadas funções cerebrais para gerar a ação antes. Esse antes é o imediatamente antes, né? Mas esse antes
não ocorre nos outros animais. Uma das formas é o mapeamento. É um processo sofisticado, mas isso é possível. Não é só possível, isso é necessário. Tá? Isso é necessário. É uma das maneiras. Mas isso é conhecido há mais tempo atrás, quando esses meios de invasão cerebral, da funcionalidade cerebral, ainda não estavam disponíveis. Né? Meios eletromagnéticos, meios eletrônicos, inclusive alguns meios químicos bastante sofisticados, fosforescência, alguns meios muito sofisticados. No século XIX, séculos para trás, isso já era digamos assim, isso já era conhecido. Tá? Foge um pouco do nosso tema aqui, mas nós podemos falar sobre isso em outra situação. Isso é complexo, não é algo simples de ser demonstrado. De que é a consciência que gera essa antecipação mental. Tá? Uma antecipação mental da ação que eu vou tomar. Por quê? Porque uma das formas dessa antecipação mental é a busca de alternativas. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Vamos dar eu farei isso daqui a pouquinho, tá? A questão da definição. Mas olha só, vamos pegar aqui um outro experimento bastante interessante. Existe uma espécie de vespa, um inseto, que ela caça larvas de borboleta. O que ela faz? Ela avista uma lagartinha de borboleta, algumas borboletas, não todas, mas aí o que ela faz? Ela ataca essa lagarta e com o ferrão, sem matar, ela paralisa a lagarta, atingindo os centros nevrálgicos, centros neurais dessa lagarta, e a lagartinha fica paralisada. Ela pega essa lagarta com a sua pinça bucal e leva para algum lugar protegido, e em cima dessa lagarta ela deposita seus ovinhos. Do ovo da vespa vai nascer uma lagarta, que é a primeira forma dos insetos, e a lagarta vai se alimentar, a lagartinha da vespa vai se alimentar da lagarta. Até que essas lagartinhas da vespa se transformem em novas vespas e o ciclo volta a se repetir. Tá? E aí, essa vespa, ela pega a lagarta, e tem que ter uma força, uma capacidade de voo, porque a lagarta pesa muito mais do que a vespa. Né? E aí ela tem alguns pontos em que ela pega a lagarta e leva para outro lugar, que é um lugar de segurança. Porque senão, algum outro animal come a lagarta e come as lagartinhas, que são os filhotes da vespa. Então ela precisa levar isso para algum lugar seguro. Tá? E aí, olha só que coisa interessante, uma experiência que é feita com essa vespa, que é uma vespa caçadora. Tá? Olha que interessante. Ela pega a lagarta por algumas formas, por algumas partes da anatomia da lagarta que tem protuberâncias, como se fossem antenas. Tá? Então, se você corta as anteninhas da lagarta, você corta uma anteninha, a vespa procura outra e utiliza essa outra. Aí você corta essa outra. Até que, se você cortar 3 ou 4 dessas anteninhas da lagarta, são protuberâncias onde a vespa se fixa e morde, né? E morde para levar a lagarta para outro lugar. Se você amputa cortando da lagartinha essas coisas, a vespa abandona a lagarta. Embora tivesse um monte de outros lugares onde a vespa poderia morder, fixar na lagarta e levar. Por que ela não faz isso? Porque ela tem dentro da sua estrutura genética, que nós chamamos de instinto, um código pronto. Que não, embora a vespa possa aprender, não tenha dúvida não, ela pode aprender de forma muito limitada, mas ela aprende, tá? E ela é incapaz de levar a lagarta, embora tenha um monte de outros lugares que a vespa poderia utilizar
para sair voando com a lagartinha, mas ela é incapaz de fazer isso. Por quê? Porque uma das coisas que caracteriza a consciência é a capacidade de buscar alternativas. E isso a Vespa é incapaz. Tá? Mas inteligência, embora muito limitada, a Vespa tem. O que ela não tem é consciência. O que é a consciência? Vamos definir isso. Consciência é o reflexo da realidade dentro da sua cabeça. É a subjetivação da realidade. É como um espelho. Que nós chamamos, isso tem nome, né? Na psicologia isso se chama reflexo. Portanto, é o reflexo da realidade dentro das cabeças dos homens. A isso nós chamamos de consciência. E esse é um fenômeno social. Certo? Podemos dar um exemplo sobre isso. Como é que essas coisas funcionam do ponto de vista do ambiente social. É o ambiente social que permite ao homem desenvolver a sua consciência. Só para a gente fechar esse tema, porque isso é importantíssimo para a gente seguir. Mas a gente vai voltar para a linguagem. Tá? Mas aí, queridos, olha só. Há pouco mais de um século, início do século XX, caçadores indianos descobriram um menino na mata da Índia. Descobriram um menino de uma forma muito, muito estranha. Olha só, esses caçadores avistaram uma matilha de lobos, e a matilha de lobos se comportava de tal maneira como se estivesse protegendo um determinado território, uma zona de mata fechada. E os lobos se colocavam de maneira intransigentes na defesa daquele pedaço de mata. Tá? Os caçadores muito experientes, eles perceberam que ali tinha alguma coisa que os lobos estavam querendo defender. Certo? E sem matar os lobos, eles afastaram os lobos e conseguiram chegar até essa mata. E encontraram lá, para uma surpresa geral dos caçadores, encontraram lá um menininho de uns 5, 6 anos de idade, um pouquinho mais do que isso, mas aparentemente de uns 5, 6 anos de idade, que era o protegido dessa matilha de lobos. E o comportamento dessa criança era completamente exclusiva e unicamente biológico. Ele se comportava como um lobo, embora anatomicamente não fosse um lobo. E, portanto, do ponto de vista de ser lobo, ele era muito mais frágil do que os outros lobos. Por isso a matilha de lobos o protegia. Por quê? Porque ele era membro da matilha. E ele não tinha nenhuma das características que nós podemos chamar de consciência. Esse menino não tinha consciência. Ele se comportava exclusivamente biologicamente. Ele foi levado para Delhi, né, a capital da Índia, tá? E foi socializado a duras penas, de uma maneira às vezes muito cruel, inclusive, mas ele foi socializado. E deu origem a um estudo que ganhou o mundo, que é exatamente essa correlação entre sociedade e consciência. Ou seja, a consciência como fruto do convívio social. Se um ser humano isolado não tem acesso à vida social, ele não desenvolve consciência. Que é o que aconteceu com esse menininho. E esse menininho deu origem a um belíssimo filme, que é um dos últimos filmes de Walt Disney, enquanto ele ainda era vivo. Ou seja, da produção original do brilhante Walt Disney, né? Que é Molly, o Menino Lobo. Tem duas versões, inclusive. Tem uma versão depois da morte de Disney. Eu sou fã de Disney e os estúdios Disney não sou fã para nada, tá? Mas o desenhista, o original, os filmes originais de Disney, sou fã. Sou fã. Tá? E Molly é esse menininho indiano, né, que é real. Isso é uma situação real. Tá? Essa criança não tinha consciência. Ele começa a adquirir sua consciência quando ele começa a frequentar e a estar imerso na vida social. É a vida social que dá a consciência. Inclusive dá e tira. Tá? Uma das principais formas
de castigo que era comum no início da Era Moderna, século XV, XVI, XVII, XVIII, mas isso se prolongou até o século XIX, era para determinados tipos de crime, era o chamado banimento, a pena, né, para determinados tipos de crime, era o banimento. O que era o banimento? Você levava a pessoa para uma ilha deserta e o largava lá. Os poucos que conseguiam sobreviver depois de anos de isolamento total, quando eram visitados de novo por navios, eles haviam perdido completamente a consciência. Não é enlouquecer. Alguns enlouqueciam mesmo, tá? Mas não é enlouquecer. Era perder a consciência. Volta a uma condição semi-animal. Embora o processo de desconstruir a consciência seja muito mais lento e sempre sobra alguma coisa. Por quê? Porque quando esse degradado, né, degradado, ele ia para uma ilha condenado, ele levava a sociedade dentro dele, na forma de sua consciência. Pensem, por exemplo, no belíssimo romance Robinson Crusoe, do Stevenson, né? E aí, Daniel Defoe, né? E aí, o que é o Robinson? Ele é um inglês que num naufrágio é o único sobrevivente e vai dar numa ilha deserta e fica ali anos sozinho, solitário. Mas ele tem a Inglaterra dentro dele. Então ele tenta reproduzir dentro das possibilidades, ele tenta produzir e reproduzir a vida que ele levava. Só que agora com absoluta solidão. Até que chega uma hora em que ele vê movimentos de barcos e ali tinham índios que colocam na ilha um novo ser, que é um índio, que é o famoso Sexta-feira, que é o personagem. Né? E aí o que ele faz? Ele, o inglês, ele escraviza o índio. Não é isso? É ele, o inglês, e o índio com a consciência indígena. É esse o processo. Tá? Agora, é sempre uma luta pela sobrevivência mental, né? Estar em condições de isolamento. Porque o isolamento é um castigo muito severo. Nota a famosa solitária como castigo, hoje clandestino, porque hoje, na maioria dos países, é proibido, por lei, a condenação à solitária. Você pega uma pessoa e coloca ela num quartinho separado, às vezes sem luz, sem nada, onde ela é incapaz de conversar com qualquer pessoa. Isso é um castigo muito cruel dado aos condenados. Mas também muito comum, inclusive como forma de tortura. Certo, queridos? Tá? Mas aí voltando para a questão da linguagem, foi apenas para mostrar para vocês que a consciência é fruto e resultado da vida social. Tá? E tem a ver com aquilo que eu falei lá do experimento. Tem a ver com o momento, e esse momento não é no relógio, é ao longo de milênios, e bota milênios nisso, que o homem foi aprendendo a não mais apenas se adaptar à natureza, coisa que qualquer animal faz, mas a dominar a natureza. O homem, ao invés de se adaptar à natureza, como todos os animais fazem, não, ele controla a natureza, ele domina a natureza. E a atitude necessária para a vida social de dominar a natureza leva ao aparecimento da linguagem. Portanto, a linguagem ela é uma condição necessária. O processo da evolução social do homem leva necessariamente ao aparecimento da linguagem. Anotem isso. Vou repetir aqui. Posso não repetir com as mesmas exatas palavras, mas o sentido é o mesmo. Tá? A evolução da vida social do homem leva necessariamente ao surgimento e à evolução da linguagem. E é concomitante. Ou seja, o desenvolvimento da consciência humana é paralelo à linguagem. E isso, linguagem, e não emissão de sons por emoção, coisa que qualquer macaco faz. Tá? Mas linguagem, que é associar uma imagem, associar um fenômeno da natureza, associar uma ação da natureza a um símbolo sonoro, visual, motor, gestual.
que é o que caracteriza a linguagem. A linguagem se caracteriza porque o ser humano vai dando nome para as coisas. Não é isso? E vai gerando um vocabulário. Isso é uma necessidade social, não é uma necessidade biológica. Isso é uma necessidade social. Vamos ver isso ao longo do nosso encontro de hoje. Certo, queridos? Estão prestando atenção? Vamos continuar então? E aí, o homem lá atrás, 2 milhões de anos atrás, ele nasce biológico. E todo homem, ao nascer bebê, ele nasce biológico até certo ponto. Por quê? Porque hoje, a criança que nasce numa sociedade, ela nasce numa determinada sociedade, num determinado tempo histórico e num determinado local. E antes de nascer, a sociedade já está influindo nesse bebezinho intrauterino. A vida intrauterina está carregada da vida social. Exemplo, um monte. A qualidade da gestação depende da qualidade da vida da mãe. Não é isso? Do que a mãe se alimenta, da quantidade de repouso, da qualidade de vida, da quantidade de tranquilidade, ou seja, da vida social da mãe. De auxílio médico hospitalar, clínico, não é isso? Depende da vida social da mãe, a qualidade da gestação desta mãe. Não é? Portanto, antes de nascer, a vida social já está influindo no comportamento do bebê. Tá? Minha mãe jurava, minha mãe já faleceu, lamentavelmente, mas ela jurava que o meu gosto pela música vem do fato de que meu pai gostava de tocar flauta e principalmente violão do lado da barriga da minha mãe gestante. Eu acho que é um exagero aí, tá? Mas, porque, né, agora, que eu ouvia lá na minha vida intrauterina, depois de um certo nível de amadurecimento, de eu bebê dentro do útero de minha mãe, eu tinha capacidade de ouvir. Daí associar esses sons como a música, isso é outra história, tá? Aí é exagero da minha mãe mesmo. Mas a vida social que minha mãe levou influiu em tudo, na minha formação. Não é isso? A minha formação, inclusive biológica, dependeu do que minha mãe comeu. Não é? Do grau de amparo médico sanitário que ela teve enquanto ela era gestante de mim. Não é isso? Tá? E é a vida social que vai modelando. E aí, quando a gente nasce numa determinada época, num determinado local. Por isso que nós falamos português. Quando eu falo português, vocês entendem? E quando eu falo português e a minha esposa não entende, hoje ela já entende. Ela já saiu que ela precisava cuidar de uma situação aqui fora de casa, tá? Mas aqui dentro de casa nós não falamos em português. Agora, eu falo português porque eu nasci no Brasil. Então, quando eu nasci no Brasil, havia um português falado que eu aprendi como língua materna. E dentro de um período histórico. O português que eu falo é muito diferente do português da época de Tiradentes, que, por sua vez, é muito diferente do português de Portugal. Não é isso? O gato está tentando se comunicar, ele está tentando encontrar a minha esposa, que saiu, ele viu ela sair pela janela, né? Então, ele está tentando se comunicar, mas ele não tem consciência. Nenhum gato tem consciência. Tá? Ele não está dizendo assim, volta, minha querida. Tá? É um gatinho. Não é uma criança, não. É um gatinho. Né? Apresento para vocês Pancho. Esse que abre o berreiro e não para, não me deixa dar aula. É terrível esse gato. Né? Ele é um angorá turco, tá? Muito sem vergonha. Tá vendo aqui a cauda dele? Pois é, muito sem vergonha, né? Tá? Ele é filhotinho ainda, ele cresce muito, esse gato, ele tem alguns meses, tá? Pancho,
se despede das pessoas e vamos embora. Eu converso com ele, mas ele não entende o que eu falo, evidente. Tá? Mas aí, se ele entendesse, eu disse, cala a boca, seu sem vergonha. E ele calaria a boca. Não é isso? Ou então ele dizia, não calo não. Quem manda na minha boca sou eu. Eu não, certo? Mas aí vamos lá, queridos. Vamos continuar aqui. Então o homem nasce biológico. E ele vai se tornando social. Aonde? Na sociedade. Parece uma redundância dizer que ele vai se tornando social na sociedade. Né? Aqui, ele não me larga. É sem vergonha demais. Né? Passou por detrás de mim aqui, agora já está do lado de cá. Tá? Mas dizer que o homem se torna social na sociedade parece ser uma redundância, mas é apenas para frisar. Tá? E aí, a linguagem que está associada à consciência, e a consciência sendo uma exclusividade humana, a linguagem também é. Quando o gatinho chora, e ele chora alto para que a minha esposa ouça, tá? Isso não é linguagem, não. Ele está expressando uma emoção. É como o cachorrinho que abana a cauda quando a gente chega, ou que late para o carteiro. É uma expressão de uma emoção. Tá? E aí, a linguagem é um fenômeno social que expressa pensamentos. Eu penso, meu gato é muito safado, certo? Então, olha só, quais são os pensamentos? Gato, a figura do gato está dentro da minha cabeça e faz parte dessa frase. É muito safado. Safado lá em Minas Gerais significa alguém difícil de controlar. Certo? E muitas vezes eu dou ao animal uma característica que é uma exclusividade humana. Né? Não é isso? Você dizer que um animal tem determinados comportamentos que, na verdade, ele não pode ter. Mas isso é normal. Por quê? Porque ele quase que entra para a família, na verdade, ele entra para a família, ele passa a ser parte da vida social dentro de casa, então ele é integrado de tal maneira que a gente atribui para ele qualidades que ele não pode ter, porque são qualidades exclusivamente humanas. Não é? Quem já não ouviu uma pessoa que gosta muito do seu cachorro, do seu gato, do seu passarinho, enfim, e diz assim, ele é quase humano, só falta falar. Não é? Uma pessoa muda, só falta falar. Agora, um cachorro, não. Para o cachorro falar, falta muitas coisas. Quais? Consciência, capacidade de obtenção de linguagem, etc. Tá legal, queridos? Tá? Vamos acompanhar aqui o nosso raciocínio. A linguagem, portanto, é um fenômeno social e ele expressa pensamentos. Tá? E o que vai caracterizando esta linguagem? Eu vou saindo do pensamento concreto para o pensamento abstrato. E aí, é isso que caracteriza o aparecimento da linguagem. A linguagem se caracteriza pelo aparecimento, pelo surgimento do pensamento abstrato. Porque uma coisa é o Pancho, aquele gato. A outra coisa é gato. Quando eu falo gato, vocês não necessariamente vão pensar em determinado gato. Porque gato é um conceito abstrato que se refere a todo e qualquer gato. Nenhum de vocês pensa em elefante ou num poema de Drummond quando eu falo gato. Não é isso? Às vezes pode ser uma linguagem simbólica, né? Um rapaz na praia vê uma moça muito bonita e diz, mas que gata. Ele não está dizendo que aquela pessoa é um felino. Não é isso que ele está dizendo. Isso é uma linguagem simbólica que os animais são incapazes de ter. O conceito abstrato de gato, que se refere a todos os gatos, tá? O conceito abstrato de azul, não é isso? O que é azul? O mar profundo é azul, o céu é azul, os olhos da minha esposa são azuis. Tudo que há de comum em todos os azuis geram o conceito abstrato de azul. Quando eu falo azul, vocês se lembram da cor.
Não é isso? Cor também é um conceito abstrato. Porque uma coisa é o céu azul concreto, esse que eu olho para ele e vejo. Tá? E amanhã é outro céu. E depois da manhã é outro céu. E daqui a meia hora é outro céu. Até porque está anoitecendo. Daqui a meia hora estará um céu escuro, não estará mais azul. E há 1 hora atrás ele estava azul porque tinha sol. O azul do céu tem a ver com o quê? Tem a ver com a dispersão de água em forma de vapor na atmosfera. Isso é um fenômeno físico-químico. O mar ser azul, mesma coisa. O azul é a cor da água em grande quantidade. Um azul meio que esverdeado, aquele azul meio sem vergonha. Tá? É interessante, aqui se levanta uma questão que é: o poder de contar histórias, de criar ficção, foi responsável pela criação dos grupamentos humanos, de grandes comunidades da sociedade. Não, Wallace, não foi responsável pela criação, não. Tá? O que é responsável pela criação? Os grupamentos humanos existiam muito antes do ser humano. Contar histórias é uma coisa muito recente na história da humanidade, Wallace. É muito recente. Tem algumas centenas de milhares de anos. Criar ficção, então, nem se fala. A linguagem ela sai do concreto, que é a incapacidade de criar ficção, e passa ao abstrato. É do abstrato que se passa para a invenção. É muito recente na história da humanidade. O que criou os grupamentos humanos é que você tinha grupos de manadas de macacos, hominídeos. E é deles que nós derivamos. Nós somos o fruto e resultado da evolução dessas manadas. Os grupamentos humanos existiam mesmo antes de existir os homens. Os primatas andam em grupos. Certo? Não é isso? E colocar que a criação de Deus foi nós estamos falando de religião, mas colocar que a criação de Deus seja uma responsável pelos grupamentos sociais, a religião ela tem uma data para começar. Ela é relativamente recente. Comunidades muito primitivas não têm a noção da religiosidade. Eles atribuíam à natureza fenômenos naturais. O trovão, para o homem muito primitivo, não é o Deus do trovão. Ele é o trovão. Ele era incompreensível. Depois de um certo nível, é que se começou a associar como humanizando o trovão. Quando você coloca um Deus humano que é responsável pelo trovão, seja Thor ou Tupã. Tupã aqui dos índios tupis-guaranis e Thor lá dos povos nórdicos da Europa. E cada povo tem o seu deus do trovão. Lá atrás, muito lá atrás. Mas não vamos entrar nisso não, que é um terreno espinhoso. Tá? É um terreno espinhoso. Mas vamos começando aqui, então. Continuando, então. Olha só. Portanto, na sua gênese, no seu aparecimento, isso leva centenas de milhares de anos. Isso não é a pessoa anoitece, muda sem linguagem, muda no sentido de não ter linguagem, e acorda com uma linguagem. Não, isso leva centenas de milhares de anos. Numa evolução muito lenta, mas ele vai passando do concreto ao abstrato. Querem um exemplo? Os índios, eles não têm uma palavra que defina negro, não é negro cor de raça, não, tá? A cor preta, eles não têm uma palavra, o Tupi-Guarani não tinha uma palavra que designasse a cor preta. Sabe qual é que eu não me lembro agora como é que se pronuncia, mas sabe qual é a expressão que eles usavam para a cor preta? Cor da pena do imbu. O imbu é um pássaro todo negro, que ainda existe em grande quantidade, ali na região que vai do Pantanal, que sobe ali por Cuiabá e vai até o norte da Ileia Amazônica, ao sul da Ileia Amazônica, que é onde está o Xingu, tá? O ambu, ele está por ali, mas ele está desde o norte de Minas e entra por Goiás adentro, né? Ele é uma ave grande e toda negra. Todas as penas são pretas, ele não tem outra cor, tá? E aí,
os índios não tinham uma palavra que expressasse o conceito abstrato de preto, cor preta, tá? E aí eles vão dizer, para todas as coisas que são pretas, ele tem a cor da pena da ave ambu. Querem outro exemplo? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo bastante interessante. Tá? A palavra arara. A palavra arara, que é o papagaio belíssimo, né, todo colorido, né, que ele é parente do papagaio, não é isso? Tá? A arara, em Tupi-Guarani, significa da cor do arco-íris. Tá? Então, o que ele está dizendo quando ele fala arara? É uma ave que tem as cores do arco-íris. Olha que interessante a associação. E a associação do concreto, é o arco-íris concreto. E aí ele coloca essa qualidade na ave, porque ela é toda colorida. E existe um peixe na Amazônia, e que também ocupa a região do Pantanal, que é um peixe todo colorido, parecidíssimo com as cores da arara ave. E aí sabe como é que os índios chamam esse peixe? Pira-arara. Pira, em Tupi-Guarani, é peixe. Pirapora, piracanjuba, tá? Piragui, certo? Piraçu. A pira é peixe em Tupi-Guarani. E a pira-arara é o quê? Um peixe que se parece com as cores da arara. Ou seja, é uma associação do concreto. E eles vão, à medida que vai evoluindo, vai se tornando mais complexa a linguagem, você vai saindo do concreto e vindo para o abstrato. É por isso que a gente aprende a fazer conta da seguinte maneira. Uma laranja mais uma laranja é igual a 2 laranjas. Concretinho, laranja, a fruta. Concretinho. E só depois é que a gente passa a ser 1 mais 1 é igual a 2, porque o número 1 é abstrato. O que significa abstrato? Não existe na natureza. É uma generalização do que existe na natureza. O que existe na natureza é um professor de linguagem e cognição, uma laranja, uma banana, um macaco, uma pirarara. Não é? E aí você generaliza da mesma maneira que se generalizou o verde, como a cor geral de tudo aquilo que é verde. O azul, como a generalização de tudo aquilo que é verde, ou seja, você sai do concreto para o abstrato. Tá? Então, a linguagem, ela é uma unidade entre pensamento e abstração. A linguagem é uma unidade de pensamento com a capacidade da abstração. Tá? A linguagem ela vai passando, e isso não tem fim. Do concreto para o abstrato. Sempre é assim. Tá? Quando eu falo em celular, todos vocês sabem que eu estou falando desse telefonezinho que a gente tem no bolso e leva ele para tudo quanto é lugar. Ele é mais indispensável hoje do que quase que o dedo polegar. Né? Certo? Pois é. O celular é um termo abstrato. Ele se refere a todos os telefones móveis. Agora, você pode, na imagem, se lembrar do seu celular, que vai ser diferente do meu, porque é outra marca, é outro modelo, tem outras coisas dentro, etc. Está em outro lugar, enfim. Mas o concreto, aquele celular vai passando para o abstrato. Celular. Não é? Quando eu falo professor, vocês podem se lembrar de mim como professor, podem se lembrar de outros professores que já passaram pela vida de vocês, podem se lembrar, inclusive, de que alguns de vocês querem seguir a carreira de serem professores. Não é? O termo professor é abstrato. Mas o professor Neliton Azevedo, ou o professor fulano de tal, é concreto, ele existe, está lá. Entenderam? A relação entre o concreto e o abstrato caracteriza a linguagem. Como unidade, não se separam. O que é unidade? Uma coisa que está junta e não pode ser separada. Tá? E ela tem uma certa graduação, né? Eu falei aqui, palavras, ou seja, o ser humano lá atrás, na medida que ele se socializa e que a vida social dele vai ficando mais complexa, ele tem a necessidade de aumentar o vocabulário.
Não é isso? Então, a unidade do vocabulário a gente chama de palavra. É uma unidade de significação. E isso tem a ver com o contexto. Nenhuma palavra solta significa nada. Certo? Um exemplo clássico é a palavra fogo. Né? Se nós estamos em sala de aula, presencial, tá? E aí eu estou com um cigarro apagado na mão. Eu me aproximo da primeira pessoa da fila dentro da sala de aula e digo assim, fogo. A pessoa vai supor o quê? Provavelmente ela vai supor que eu estou querendo acender o meu cigarro. Eu não fumo, tá? Mas que eu estou querendo acender o meu cigarro. E ela pode dizer, ô professor, claro que sim, está aqui o isqueiro e acende o meu cigarro. Ou então ela vai dizer, ô professor, eu não fumo. Né? Tá? A palavra fogo, então, ela tem um significado ali naquele momento. Agora, se dentro da mesma sala de aula, 1 minuto depois, alguém abre a porta com a cara de apavorado e grita fogo, ninguém vai supor que essa pessoa queira acender um cigarro. Se ela não sair da frente, vão atropelar ela. Porque numa situação como essa, é mais provável que a maioria das pessoas que está dentro da sala considere que está pegando fogo no prédio da universidade, deixa eu sair correndo daqui. Não é isso? Para ficar mais caracterizado, então, abre a porta e é um bombeiro com um uniforme de bombeiro e grita fogo. Não fica um na frente não fica um dentro da sala, certo? A palavra, ela está associada a uma concretude. Ela é um símbolo que reflete aquela concretude. Portanto, a linguagem é uma coisa que está dentro da nossa cabeça que reflete a realidade. Ela é o reflexo da realidade dentro da nossa cabeça. Com tudo aquilo que a nossa cultura nos deu. É claro que à medida que o tempo passa, a gente vai adquirindo mais cultura, o nosso vocabulário vai enriquecendo, vai se tornando mais diversificado, a gente aprende mais sobre a vida, sobre as coisas. E aí, a nossa linguagem vai ficando mais rica, mais diversificada, mais plural. E a linguagem está associada à língua. Linguagem é o fenômeno social geral. E língua é o concreto que se fala determinada língua. E outros povos falam outras línguas. E o mesmo povo vai mudando a linguagem, ela evolui, portanto, a língua também. A língua ela é representante do tempo ali. Por isso é que eu disse, a língua falada no Brasil contemporâneo é diferente da língua falada no tempo de Castro Alves, que é muito diferente da língua portuguesa falada no tempo de Luís de Camões. E ainda mais na Idade Média, e vai chegar um momento da Idade Média que o português não existia, que o português é derivado do espanhol ou do castelhano. Tá? E aí, meus queridos, vamos pegar aqui algumas condições da origem desta linguagem, tá? Primeiro, a linguagem, ela nasce, e isso é legal de vocês anotarem, a linguagem, ela nasce necessariamente. Ela é uma necessidade de dominar a natureza, o que é uma exclusividade humana. Os outros animais todos se adaptam à natureza. O homem não. O homem domina a natureza. Se está frio, eu não vou para um lugar quente. Uma orca, uma baleia, se está frio nas águas da Antártida, ela sobe para as águas tropicais, migrando. Ela procura um lugar quente. Agora, se está frio, eu boto um agasalho, eu não saio do lugar onde eu estou, não. E se esquentou, eu tiro o agasalho, abro a janela, ligo um ar-condicionado, ligo um ventilador. Eu domino a natureza. E o ventilador é uma prova concreta de que eu domino a natureza. Porque o ventilador, ele produz vento a partir de eletricidade. O vento do ventilador não é o vento natural do vento que sopra da brisa do mar. Percebe? Isso é domínio da natureza. É fruto e resultado do domínio da natureza, o aparecimento e o desenvolvimento da linguagem. Tá? E aí, a necessidade de dominar a natureza é uma das condições necessárias da origem da linguagem. A outra é conhecer a natureza para dominá-la.
Não é isso? Para que eu domine qualquer coisa, eu preciso conhecer esta coisa. Se eu não conheço essa coisa, eu não tenho como dominá-la, a não ser momentaneamente. Tá? E conhecer a natureza, ela requer o uso da linguagem. Por quê? Porque ela requer um conhecimento que é crescente. E ela requer que esse conhecimento seja transmitido de uma pessoa para outra. E entre os seres humanos, o que transmite conhecimento? É a língua, é a linguagem. Não é? Eu falo, vocês ouvem, vocês falam, eu ouvo, eu ouço, e a gente vai trocando conhecimento. Não é isso? A linguagem tem esta característica. Tá? E aí, olha só que coisa interessante. A linguagem também, ela é uma associação entre os sons e as imagens. O que é o som e a imagem? Gato, imagem, dentro da minha cabeça. Som, gato, som, gato, imagem, o bichinho, dentro da minha cabeça. Tá? Não é isso? O barulho, som, da palavra gato, está associado a uma imagem de um gato. Não é isso? E isso vale para tudo. Tá? Portanto, a gente pode dizer que essas imagens que a gente tem dentro da cabeça, e isso caracteriza a consciência, que essas imagens que a gente tem dentro da cabeça são o reflexo da realidade dentro da nossa cabeça. Definir de novo consciência. Consciência é o reflexo da realidade dentro da minha cabeça. E esse reflexo da realidade ele tem que ser fidedigno. É preciso que a correspondência entre a realidade e o que está dentro da minha cabeça haja uma correspondência veraz, seja verdadeira. Senão é impossível viver. Se eu não souber a diferença entre os alimentos e aquilo que não é alimento, eu não tenho como me alimentar. Não é isso? Tem que haver uma correspondência entre aquilo que eu acho que é alimento e aquilo que eu vou encontrar como alimento, para que eu possa selecionar o que é alimento e o que não é. Eu preciso de conhecimento para... É diferente de um macaquinho que come fruta na árvore e aquela fruta que é o alimento dele, aquilo está dentro dele. Agora, eu não. Eu posso inventar uma fruta nova onde antes não existia. Eu pego uma fruta, descasco, coloco leite, coloco açúcar, boto tudo isso no liquidificador e crio um suco de fruta. Eu transformei a natureza. Não existe suco de fruta de liquidificador na natureza, porque o liquidificador é uma invenção humana. É o que? Uma forma de dominar a natureza. De alguma maneira, o liquidificador veio da faca. Não é isso? Já pararam para pensar nisso? Que o liquidificador é neto da faca? Não é? É uma faca que gira muito rápido, a ponto de liquefazer as coisas sólidas. Não é isso? Tá? E isso é importantíssimo. É do fenômeno da linguagem o fato de que o homem vai dando nome para as coisas. Ele vai associando um som e um gesto, mas principalmente um som, uma palavra, a cada coisa. Não é isso? Vamos dar exemplos? Vamos pegar aqui casa, domicílio, tá? Casa, domicílio, lar. Então, casa é uma palavra portuguesa. Não é isso? E também é uma palavra espanhola. Né? Em inglês, house, home. Não é isso? A linguagem define ações. Isso é verdadeiro. Não apenas ações. Cama não é uma ação, é uma coisa. Maçã não é uma ação, é uma coisa. Comer uma maçã, comer é uma ação. E maçã é uma coisa. Então, a linguagem define essas duas coisas. E mais um monte de outras. Fenômenos, tá? E aí, olha só, queridos. Casa, português, espanhol. Home ou house, em inglês. Domus, em grego. Dom, em russo. E por aí vai. Certo? Cada povo vai ter um som diferente para a mesma coisa.
Por quê? Porque isso caracteriza a língua. A língua se caracteriza por um determinado... A língua ocorre em determinado lugar da geografia e em determinado tempo histórico. Não é isso? Nem sempre casa se pronunciava como casa, porque nem sempre existiu o português. Casa em Tupi-Guarani é oca. Tá? A casa do branco é a carioca. Certo? Então, cari, em Tupi-Guarani, antigo, é branco. O homem branco. E não a cor branca, mas o homem branco. Que nem é branco, ele é da mesma cor do indígena. Né? Etnicamente, a diferença é que o índio que existia aqui antes de Cabral chegar, ele é descendente de polinésios, né? Enquanto que o português é descendente de tudo quanto há no mundo, porque o Portugal, ele visitou e ocupou e procurou se tornar dono do mundo inteiro. Então ele é uma misturança danada. Cabral tinha tudo quanto é cor dentro dele, cor de raça mesmo, dentro dele. Né? Tá legal? E aí, querido, o homem vai dando nome a essas coisas da natureza, às ações, aos fenômenos, aos objetos, ou seja, ele vai criando vocabulário. Tá legal? Tá? E é importante a gente frisar isso, hein? O pensamento humano e a linguagem constituem uma unidade orgânica indissolúvel. Anotem isso. O pensamento humano e a linguagem constituem uma unidade orgânica indissolúvel. Orgânica no sentido de ser sistêmica. Tá? E não do fato de pertencer a algum órgão. Não é isso. Tá? Vamos, então, definir algumas coisinhas aqui, para dar uma definição um pouquinho mais estreita. O que é pensamento? É o reflexo generalizado imediado da realidade no cérebro. Isso aqui é pensamento. Não é? Tá? E qual é a natureza da linguagem, então, em relação ao pensamento? Ora, a natureza da linguagem é a forma de organização do pensamento. A linguagem organiza o pensamento dentro da cabeça humana. Tá? Por isso que eu disse, a linguagem ela é necessária. Tem um tempo histórico em que ela se tornou uma necessidade. O homem não conseguiria continuar a evoluir se não tivesse desenvolvido a linguagem. Porque seria impossível desenvolver a consciência. Não é isso? O que nós chamamos de mente? Isso é muito variado. O que eu chamo de mente é a atividade cerebral. Seja como capacidade, seja como atividade em si. Agora, outras correntes da psicologia, a psicanálise vai chamar de mente outra coisa. Tá? E eu respeito todas elas. Tá? Mente tem vários conceitos. Tá? Mas então vamos lá. A linguagem ela é necessária para organizar o pensamento. Sujeito, verbo, predicado. Vovô viu a uva. O professor comeu a maçã. Não é isso? Isso é uma organização do pensamento. Quando eu digo o professor comeu a maçã, todos vocês associam essa imagem a alguém mordendo uma fruta. Sim, na cabeça humana é na mente humana mesmo. Porque eu não diferencio neste momento mente de cabeça, não. Cabeça é o órgão, né? Isso aqui que é cabeça, tá? E depois que eu morrer, durante algum tempo, a minha cabeça vai continuar existindo, mas a mente não, tá? No momento em que cessa a atividade cerebral, cessou a minha mente, cessou a minha consciência, tá? Inclusive, eu não chamo de consciência essa coisa assim, fulano desmaiou, ele está inconsciente. Ou então, uma pessoa muito má, aí ela não tem consciência. Tá? Ela bate em criança, maltrata mulheres. Isso é falta de consciência. Eu não estou chamando isso de consciência, não.
Eu chamaria desrespeitar uma criança, ou uma mulher, ou qualquer ser humano, de desrespeito, e não de falta de consciência. Consciência é o complexo da realidade que está dentro da cabeça. Portanto, ele permanece enquanto a pessoa está desmaiada. Inclusive, enquanto a pessoa está em coma. Se esse coma for restituível, a pessoa vai voltar com um grau de consciência. Pode haver comprometimento da memória, de um monte de coisas. Mas a consciência vai voltar com sequelas, mas ela vai voltar. Portanto, estar inconsciente não significa estar sem consciência, não. No que eu estou chamando de consciência. Tá? Mas aí, retomando aqui. Então, a necessidade da linguagem, uma das causas, um dos motivos, uma das condições da existência da linguagem, da necessidade da existência da linguagem, é a organização do pensamento. Você só consegue pensar através de uma linguagem. Tenta não fazer isso. Não precisa tentar. É impossível. Pensar é pensar através de uma linguagem. A linguagem é o mecanismo do pensamento. Tá? E a linguagem tem um outro propósito, que é comunicar pensamentos. A linguagem é também um meio de comunicação, um intercâmbio de pensamentos. Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Vocês falam e eu ouço. E nós dois aprendemos, nós todos aqui aprendemos na medida em que a gente troca informações via linguagem, troca pensamentos via linguagem. Essas são as duas condições necessárias da existência da linguagem. Existem outras, mas essas são essenciais. Organizar o pensamento e estabelecer um meio seguro de comunicação. De quê? De transmissão de pensamento. Não é? Eu gosto muito de um ditado chinês que é o seguinte: se eu tenho uma maçã e você tem uma goiaba e a gente troca, eu passo a ter uma goiaba e você passa a ter uma maçã. Não é isso? Agora, se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e a gente troca, eu passo a ter duas ideias e você passa a ter duas ideias. Portanto, o intercâmbio, a troca, a transferência de pensamentos enriquece a linguagem de quem está no processo. Tá? E a gente sempre aprende, a gente sempre troca informações do simples para o complexo. Anotem isso. Essa transferência, ela sempre se dá das formas mais simples, que são as concretas, para as formas mais complexas, que são as abstratas. Primeiro a gente aprende que uma laranja mais uma laranja é igual a duas laranjas. Depois a gente aprende que 1 mais 1 é igual a 2. Depois a gente aprende a tirar raiz quadrada, ou a entender a matemática da trigonometria, e depois o cálculo diferencial e integral. Isso não tem fim nas matemáticas. Não é? Primeiro, a gente aprende uma história simples. Depois, uma história mais complexa. Dar para uma criança de 6 anos, que já saiba ler, o livro Ulisses, de James Joyce, exige demais do menino, certo? Porque para nós que somos adultos, já não é fácil entender o teatro do livro do Joyce, que é um belíssimo livro, né? O Ulisses do Joyce, tá? Ou seja lá outro, vamos pegar aqui Seara Vermelha, de Jorge Amado, tá? Ou 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Não é? Ali exige um grau de conhecimento mais profundo. Por quê? Porque ele está fazendo algo complexo, que é o entendimento da alma humana, da história humana. O que é o Seara Vermelha do Jorge Amado? É uma maneira belíssima, romanceada, de contar a história do Brasil. Não é isso? E você pode interpretar de uma quantidade grande de maneiras. Enorme. Querem um exemplo? Vocês leiam, estão lendo, já leram o Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Tá?
Você pode considerar que o Romeu e Julieta de William Shakespeare é uma história de amor. É contando uma história de amor. Né? Belíssima. Né? A peça de teatro de William Shakespeare. Será que teria sobrevivido quase 500 anos se fosse apenas mais uma história de amor? Não, queridos. William Shakespeare não está contando uma história de amor, não. Ele está usando a história de amor para fazer uma crítica severa ao feudalismo inglês. E ele, como ele não pode fazer uma crítica severa ao feudalismo inglês, senão ele perde a cabeça, ele faz uma crítica severa ao feudalismo italiano, na cidade de Veneza, que é onde moram Romeu e Julieta. Mas aquilo é uma crítica ao sistema feudal. O que impede Romeu e Julieta de poderem se amar? É o feudalismo. A família Montecchio é inimiga da família Capuleto por questões feudais. E é por a existência do feudalismo na Itália que é impossível o amor de Romeu e Julieta. Tanto não é uma história de amor, não. Embora você possa interpretar que seja. Tá? E mais, hein? Interessante isso. É uma tragédia, né? A peça Romeu e Julieta é uma tragédia. Eles morrem no final, né? E por quê? Porque o padre, no sentido de tentar ajudar, é aí que desgraça mesmo. Porque ele propõe ao casal que o casal simule uma morte para depois, fugindo, poderem ser felizes. Só que a coisa não dá certo. E aí, um está aparentemente morto, quando o outro chega e vê que ele está aparentemente morto, mas ele acha que está morto, se mata. E aí, quando termina o efeito do sonífero e ele volta a si, ele vê que o seu amado está morto, se mata também. Ou seja, é a presença do padre que desgraça tudo. De que Shakespeare está fazendo aí? Ele está fazendo uma crítica à atuação feudal da igreja feudal católica. Percebe como é que a linguagem é um negócio complicado? Mas você pode não ler dessa maneira, você pode ler de um monte de outras. Você pode interpretar de maneira diferente. Percebe como é que isso é rico? Agora, na matemática, essa riqueza existe de uma outra forma, mas lá a objetividade é necessária. Na literatura, nem sempre. Tá? Não é isso? E aí, observa bem, queridos. Aquilo que a gente chama de pensamento abstrato, ou seja, Romeu e Julieta estão falando do feudalismo europeu, tá? Do feudalismo em geral. Por isso é que ele consegue colocar na Itália aquilo que na verdade é a Inglaterra. Só que ele não pode, ele mora na Inglaterra. Se ele fizer isso, o rei manda tirar a cabeça dele de cima do pescoço. Se ele fizer uma crítica à coroa inglesa. Né? Mas ele faz isso a partir de quê? De um pensamento abstrato. Feudalismo, ele nem usa a palavra feudalismo, aliás, essa palavra não era comum naquela época, tá? Feudo sim, feudalismo não. Mas feudo é a propriedade de terra, né? Mas feudalismo não era comum na época de Shakespeare, tá? Mas ele está utilizando uma linguagem abstrata. O que é essa linguagem abstrata? O que é uma abstração? Vamos dar nome para isso. É a generalização de uma forma especificamente humana de refletir a realidade. A generalização é um fenômeno humano. Animais não conseguem generalizar nada. Uma abelha não tem o conceito de abelha dentro da sua cabeça. A abelha vive num eterno concreto, num eterno presente. Ela é incapaz de antecipar o futuro. Coisa que nós podemos fazer. Por que vocês estão estudando? Porque vocês querem ser psicólogos. É isso. Ou as outras atividades, que nem todos os nossos alunos aqui são do curso de psicologia. A gente tem alguns outros alunos aqui, inclusive do direito, né, que pedem para assistir as minhas aulas. Sejam muito bem-vindos. Tá? Mas então vocês entenderam isso, para a gente ir finalizando. Vocês entenderam isso, que a origem da linguagem é uma origem histórico-social. Isso não é natural, não. Isso não é biológico, não. A linguagem é fruto e resultado da vida social dos homens. Porque a consciência que está associada à linguagem de uma maneira inseparável, você não consegue separar a linguagem da consciência. E
A consciência e a linguagem, elas nascem simultaneamente como resultado da vida social do homem. Isso tem que ficar claro. Tá? Portanto, a minha maneira de interpretar difere radicalmente da maneira que supõe que a linguagem está dentro da criança quando ela nasce. Porque linguagem e língua também não se separam, não. E aí dizer que a língua nasce junto com a criança, isso é impossível. Nenhum cientista, nenhum pesquisador, nenhum intelectual que se preze vai cometer um erro desse. De dizer que a língua, que é o idioma, seja geneticamente embutido. Não é isso? Exatamente. É um tripé. Linguagem, consciência e pensamento. É um tripé. Não existe um sem o outro. Tá? E essas três são exclusividades humanas. Tá legal? E uma outra coisa, para ficar claro pra gente, é que isso é uma necessidade do desenvolvimento social do homem. Que lá atrás era por desenvolvimento biológico, seguindo mais ou menos aquilo que Darwin descobriu. Processos de evolução, etc. Tá? Na passagem do biológico para o social, é que ocorre o aparecimento da consciência. E, por consequência, e ao mesmo tempo, o surgimento da linguagem. Que vai se tornando cada vez mais complexo e isso não tem fim. Pensem em palavras que há 200 anos atrás não tem o menor sentido. Astronáutica, cibernética, números complexos. Não é isso? Isso não faz o menor sentido. Núcleo atômico, núcleo celular, isso não faz o menor sentido há 200 anos atrás. Não é? A linguagem vai se tornando cada vez mais complexa e isso não tem fim. Imagina a palavra internet há 200 anos atrás. Faz o menor sentido. Não há nem como pensar nisso. Não é isso? Aula virtualizada há 200 anos atrás. Isso é impossível. Telecomunicação sem fio. O vocabulário vai se tornando cada vez mais complexo, mais generalizado, mais plural. O número de palavras não para de crescer. Até porque a gente vai adotando palavras de outros idiomas e outros idiomas vão adotando palavras portuguesas e assim vai, é o processo de fusão das culturas. Não é isso? Você entra numa lanchonete, lanche é uma palavra francesa, e come um hambúrguer, pede um hambúrguer. Hambúrguer é uma palavra alemã, junto com Coca-Cola, que é uma palavra inglesa dos Estados Unidos, mas inglesa. Não é? A gente usa um computador, que é uma palavra portuguesa, e usa um mouse, que é uma palavra inglesa. E quando eu falo, queridos, apertem o botão direito do mouse, ninguém pensa em apertar um rato. Não é isso? Exatamente, a linguagem expressa o pensamento. Ela reflete o pensamento da mesma maneira que o pensamento expressa e reflete a realidade. Portanto, a linguagem expressa e reflete a realidade. Quando eu falo mouse, vocês lembram daquele aparelho. Esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui, ó. É nisso que vocês pensam quando eu falo mouse. Ninguém pensa em rato. Vocês pensam em rato? Não. Não é isso? Agora, quando eu falo Mickey Mouse, vocês não pensam nisso aqui, não, ó. Vocês pensam no personagem de Walt Disney. Não é isso? O Mickey Mouse. Não é? Tá legal? Percebem que, portanto, a palavra ela só existe no contexto. Tá? Vamos pegar um exemplo? Olha só, queridos. Quem define para mim a palavra casa? Coloquem aqui. Quem se habilita? É escrever aqui no chat. Definir para mim a palavra casa. Quem se habilita? Ninguém se habilita, meus queridos. Wallace. Vamos lá, Wallace. Maravilha. A Jordana. Belíssimo nome, Jordana. A Jordana.
lugar de moradia. A Jaqueline, lugar de moradia. O Wallace, lugar de morar. Maravilha. Casa, lugar de morar. Agora, usando este conceito, explica para mim a seguinte frase. Ela se casa amanhã. Não é isso? Certo? Ele deixa de ser uma coisa, um objeto, e passa a ser um verbo. Ou seja, cada palavra depende do seu contexto. E sozinho não existe nenhuma possibilidade de entendimento. A palavra sozinha não existe. Ela precisa estar associada a uma imagem dentro da cabeça. Quando eu falo casa, no sentido do verbo casar, vocês se lembram de um casal que vai contrair matrimônio. E quando eu falo casa no sentido de habitação, vocês se lembram de moradia. São imagens diferentes para o mesmo som. Portanto, só faz sentido falar na palavra dentro do seu contexto. E é isso que caracteriza a linguagem. A linguagem está associada ao conjunto que a gente chama de contexto. Não existe linguagem possível na palavra pura. Por quê? Porque não existe a palavra pura. Toda palavra está associada a alguma coisa. Que coisa é essa? Uma ação, um fenômeno, um objeto. E o mesmo som casa pode estar associado a mais de um fenômeno, a mais de uma ação, a mais de um objeto. Não é isso? Tá? Quando eu digo assim, queijo casa muito bem com goiabada, ninguém vai pensar que o queijo está namorando a goiabada. Também ninguém vai pensar em moradia. É um terceiro uso da palavra casa. E tem mais um monte de outras. Casa de botão de camisa. Não é isso? Casa decimal, centesimal, milenária. Não é? Na teoria dos números. Um monte. Tá? Eu posso até, inclusive, inventar um novo significado para a palavra casa. Posso, hein? Desde que vocês aceitem que a gente passa a ter uso para aquilo, né? Tem o menor problema. Percebem? Isso é o quê? Isso mostra que a linguagem está associada ao concreto da vida. E ao concreto da vida é que dá sentido à linguagem. Por quê? Porque é isso que dá sentido a cada palavra. Não é? Casar à aposta, não é isso, Leandro? Casar à aposta. Vamos apostar R$10 que, sei lá, o Vasco vai ganhar do Piracicaba, tá? E aí, R$10, casa aqui, toma aqui uma nota, se dá uma nota, coloca em cima, casamos, pronto. Né? Casamos as notas, casar uma aposta. E assim vai, tem um monte de sentidos, tem um monte de significados. Por quê? Porque ao símbolo, som, casa, eu associo uma imagem. E isso só existe num contexto. Tá? Se eu falando com um indonésio a palavra casa, ele pode até ouvir o som, mas ele não associa com nada. Por quê? Porque nos idiomas da Indonésia, e são um monte, o hindi, por exemplo, não existe o som casa. Não é? Então não vai associar com nada. Certo? Agora, se você explicar para ele que quando você fala casa, você quer dizer a moradia, aí ele vai entender. Se você encontrar com essa pessoa de novo, fala assim, e aí, casa? Ele, moradia. Não é isso? Certo? Portanto, a linguagem, ela é algo que precisa ser aprendido. Tudo bem, e se precisa ser aprendido, tem alguém que ensina. Quem é que ensina sobre a linguagem? É a sociedade. Num tempo histórico e num determinado local. Ou seja, numa determinada língua. Portanto, linguagem e língua não se separam. E linguagem e consciência não se separam, e linguagem e pensamento, e consciência e língua não se separam. Isso é um conjunto que forma uma unidade. Certo, queridos? Se vocês pegaram isso, a gente pode dar a nossa tarefa por concluída no nosso encontro de hoje. Tá? E a gente marca um próximo encontro para uma data. Combinados? Tá?
Assistam essa gravação, assistam a gravação passada e a gente vai formando um conjunto que vai aumentando e aprimorando aquilo que nós conhecemos como linguagem. Que está associado ao quê? Ao processo cognitivo. É a partir da linguagem que a gente conhece as coisas. As coisas, os fenômenos, os objetos, conhece a natureza, conhece a realidade. E isso tem nome, chama-se cognição. Não é isso? Falta a gente colocar o subjetividade nesse negócio, né? Subjetividade é tudo aquilo que passa pelo cérebro humano, como atividade mental. O que é a subjetividade? Você pegar a realidade que é objetiva e levar para dentro da cabeça, subjetivando a realidade. Mas isso fica para um próximo encontro. Eu estou dando um ganchinho. É como novela, é ou não é? Quando está acontecendo aquela cena, acabou o capítulo, só. Tá? Ok, queridos? Anotem aquilo que vocês considerem relevantes. Dão uma revisada no vídeo que vocês estão assistindo e anotem por tópicos ou da maneira que vocês têm o hábito de fazer para... Tá? E uma pergunta que me fizeram novamente, né? Tá? Esses nossos encontros é uma contribuição minha ao processo. A nossa aula é EAD. Essa disciplina é EAD. Mas esses vídeos aumentam, inclusive, a possibilidade de intercâmbio, não é? Tá? Contem comigo. Queridos, tempos de pandemia, máscara o tempo todo, só saiam de casa se for absolutamente necessário, saiam de máscara, distância social e lavem as mãos o tempo inteiro. Tá bom? Tchau, queridos. Cuidem-se muito. Tchau, meus amores. Um forte abraço a cada um de vocês. Tá? Descobri um aluno que tinha sido meu aluno em outra disciplina. Tchau, queridos. Cuidem-se muito.